Fala galera, tudo bem com vocês? Serginho aqui falando. E esse aqui é o canal, como vocês já sabem, 6 Byte, né? O canal 6 Byte, que a cada episódio a gente bate um papo aqui com um ou uma pessoa da área de tecnologia, com muita história bacana para vocês aí, tá bom? Antes de mais nada, a gente pede para vocês se inscreverem aqui no canal, ativem o sino para receber as notificações. Também estaremos aí no Spotify, beleza? E aí, Daniel, como é que você tá, cara? E aí, Serginho, beleza? Tudo certo? Vamos para mais um episódio, né? É o quinto episódio e já falamos com excelentes profissionais e hoje não vai ser diferente, né? Então, vamos lá que hoje a gente tem bastante para conversar. Aqui é alto nível, né? Só pessoas aqui do maior nível aqui. Muito legal. De cada episódio, né, cara, a gente tá aprendendo bastante aqui, né? Agora você já sabe o que que é um arquiteto, o que que é um CX Research, né? Você sabe que como é que é trabalhar na TOTS. Você vai descobrir um pouquinho mais agora também como é trabalhar na TOTS, na maior empresa de tecnologia do Brasil. Então, a gente está aprendendo bastante. Beleza? Antes, para começar aqui, apresentar a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho também que a gente tem um grupo no WhatsApp e no Telegram para divulgação de vagas da área de tecnologia. Temos mais de 500 pessoas nesse grupo. Então, assim, que tem, né, tanto pessoas que estão procurando novas oportunidades, tem pessoas que estão recrutando e tem pessoas também que querem simplesmente saber como está o mercado, como estão as oportunidades. No final de cada episódio, a gente sempre deixa o link, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. No WhatsApp a gente tem 500 pessoas, no Telegram quase 200, então uma galera bem engajada. Participe lá, você também, tá bom? Vamos apresentar a nossa convidada. Eu vou falar um briefing dela aqui, cara, que ó, é de cair o queixo, tá bom? Ela é uma mulher, mãe de um casal de adolescentes, né? Formada em sistemas de informação, MBA em liderança e coaching. Eu quero que ela fale sobre isso também aqui. Trabalha há quase 18 anos na maior empresa de tecnologia do país, onde atualmente ela é gerente executiva. Não pensem que ela já chegou lá sendo gerente executiva. Ralou bastante para chegar onde ela está agora. Maureen, seja bem-vinda. E aí, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nossa, que briefing! Legal, um WhatsApp já tem tanta gente seguindo, muito legal, apoiando a comunidade. Obrigada pelo convite. Então, como o Serginho falou, eu sou Maureen Veiga, eu estou aí há alguns anos na carreira de TI, entrei como estagiária, viu, Serginho? Não sei se você lembra dessa. Boa. Entrei como estagiária na TOTS há alguns aninhos atrás. Hoje eu estou com 41 anos. Sou mãe, então, de 2 crianças, 2 adolescentes, coisa simples de ter, né? Área de TI, ter filhos também. Eu tenho times de inovação, de operações, aí arquiteto, DevOps, então um público ali bastante diverso e várias localidades. Então, tem Brasil, mercado internacional, atendo também, e o time não está só numa localização, né? A partir da pandemia, a gente também aprendeu a trabalhar de várias localizações, culturas totalmente diferentes. Isso é bom, que fez a gente também crescer e evoluir. Boa, boa, já deu uma breve introdução aqui da trajetória dela. Mas antes de mais nada, eu quero saber o seguinte: antes de você entrar na TOTS, você já trabalhava tinha alguma outra profissão? Como é que foi você entrar na TOTS? Como é que foi entrar nessa área de tecnologia? Foi um incentivo? Você que quis, ou veio do acaso? Como que como foi a sua profissão bem antes aí de entrar na TOTS? Com o que você trabalhava antes? Vamos lá. Bem antes de entrar na TOTS, quando eu tinha meus 18 para 19 anos, eu era revisora de máquina da Impala. Sabe aquele esmalte que a sua esposa compra no mercado, né, na perfumaria? Eu trabalhava com isso, trabalhava revisando esmalte ali, vazando esmalte. Só que eu queria um pouquinho mais. Falei, não posso ficar aqui, né? Eu quero um pouquinho mais. Fui para a área administrativa, né? Fiz uma transição de carreira para a área administrativa. E aí eu já tinha começado a fazer processamento de dados, que eu fiz o curso técnico. E aí, de vez em quando, alguém me pediu alguma coisa, você pode me ajudar com essa impressão? Ou você pode me ajudar a formatar isso?
Falei, nossa, eu acho que eu levo jeito. Se está me perguntando, é que eu consigo ensinar. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer a mais, né? Então, fiz meu curso de processamento de dados ali, e aí, num dado momento, falei, nossa, eu acho que eu queria fazer matemática. Por que não ser professora de matemática? Aí falei para minha mãe, fui fazer cursinho, e aí teve um incidente lá na USP. Ela falou, nem pensar, você não vai fazer matemática, não. Eu falei, nossa, hoje eu agradeço, tá? Naquela época eu falei, nossa, mãe, mas era o que eu sonhava, ia ser professora. Eu falo que o mundo não foi tão romântico. Eu falei assim, sonhei, acordei, queria trabalhar com TI. Não foi. A vida me levou, né, para isso. E aí eu queria fazer minha graduação, fui trabalhar no programa Escola da Família, sabe o que é? Aquele Sim. Eu programa. trabalhei. Ah, que legal! Trabalhei alguns aninhos ali para eu poder pagar minha faculdade, né? Custear minha graduação. Me inscrevi no curso de administração com ênfase em sistemas de informação. Começou o curso, pouca gente, 15 pessoas, foi diminuindo a turma, e aí falaram assim, nós vamos parar esse curso e vai continuar como sistemas de informação. Eu falei, poxa, outra troca, mas será que vai ser bom? Comecei a me informar, falei, vou fazer, não vou parar não, vou fazer. Fiz a graduação, 4 aninhos ali, a turma aumentava, diminuía, eu já fui para casa de amigos e falava, só falta uma pessoa, eu era representante de sala, né? Só falta uma pessoa para fazer a formação da sala, porque senão não tem o próximo semestre. Então, todo semestre já foi uma luta, né? Porque se não fechasse pelo menos umas 15 pessoas ali, eles não tinham por que ter essa turma e jogavam para o próximo semestre. Eu não queria parar 6 meses, então corri atrás para todo o semestre ali poder apoiar. Já teve caso de pagar uma das prestações do meu amigo para ele poder entrar de volta no curso, para o curso não parar 6 meses ali. Então, aí fiz sistemas de informação, mas como eu falei, eu comecei com outra vida, não tinha nada a ver com a parte de sistemas, não, e não foi tão romântico, né? Tem bastante história assim, eu sempre sonhei, desde criança, montava computador, não tem? Meu não foi assim, não. Foi algumas coisas da vida que foram levando a ir lá fazer o técnico e depois sistemas de informação. Mas aí eu me apaixonei, assim, no técnico eu me apaixonei demais pela área de sistemas, é uma área muito lógica, né? Super deu match com o meu modelo de pensar, mas eu trabalhava com outra coisa. Então eu falei, putz, como é que eu vou fazer minha transição de carreira? Comecei a procurar, né? Trabalhei numa software house por 1 ano e um pouquinho, aprendi muito, né? Como atender, porque eu não estava acostumada com isso. Eu trabalhava no administrativo, por último, né? Fazia faturamento de nota, olha. E daí, não sei como atender. Como é que eu faço essa programação? Eu ia bem nos laboratórios, eu estudei no ENIAC, que era muito rígido, em Guarulhos. Você não entra no laboratório para fazer um programa se você não fizer todo o fluxograma, né? E foi muito bom, assim, me deu um preparo, e aí fui procurar no mercado. E tinha uma vaga, eu lembro que fiz um processo seletivo para a TOTUS, a TOTUS estava procurando um analista de serviços, que ficasse na rua, né, atendendo o cliente. Falei, poxa, mas eu estou fazendo minha graduação, se eu ficar indo muito para a rua, talvez eu não dê o foco que eu gostaria ali na parte de estudo. E aí surgiu uma outra oportunidade para estagiar na área de engenharia de software na época. Falei, putz, esse eu quero. Então, saí da software house e fui para a TOTUS como estagiária lá, alguns aninhos atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou aí da faculdade, a gente fala muito que hoje, né, mulher em tecnologia, né, e principalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas que a gente tem uma certa dificuldade hoje, principalmente de encontrar mulheres em cargos de gestão, principalmente na área de tecnologia, né? São raras exceções, né? Hoje até um pouco menos, né? Mas antigamente era bem mais. Na faculdade, cara, você era a única mulher ou tinha mais mulheres? Como é que era isso, né? Porque se hoje já era um pouco, já é mais, mas como é que era antes? Não, na faculdade tinha umas 4 mulheres, não tinha muito não na sala, tá? Mas que acabaram mesmo, acho que umas 3.
fizeram até o fim, né? Porque a gente tem um sonho, tem muita gente que entra na área de TI falando, eu quero montar jogos, ou eu quero trabalhar só com sistemas. E aí, quando você começa a viver o curso mesmo, você fala, nossa, mas talvez não é isso que eu quero. Eu quero design. A área de TI era muito ampla, né? Demais. E a gente vai descobrindo outros caminhos. Então, tinha umas 3 mulheres, assim. Boa. E aí você foi para a TOTUS, e aí como é que foi essa entrar na TOTUS? Na verdade não era TOTUS, né? Era Microsiga na época, Era a né? Microsiga, eu falo que eu nasci em 83, no ano que a Microsiga nasceu, que é para eu trabalhar lá, né? Era tudo na net, gente, tudo tem um porquê. Para a vaga de estagiária, eu entrei para cuidar e ficar enviando, na época, era chave de compilação. Ele gerava um código, lembra disso, o Sérgio já entregou ali, né? Lembrava bem. Porque a gente trabalhava, a gente até falou isso no episódio ontem, que a gente trabalhava na ESES, na Colibri, que também a gente tinha que gerar a chave, porque assim, o cliente pagava mensalidade ali todo mês, né? Caso ele não pagasse, a gente não gerava a chave. Então a gente também ficava gerando chave para o cliente, né? Eu gerava a chave para os softwares, para os desenvolvedores, para eles Boa. colocarem esse código na máquina deles e poderem trabalhar lá desenvolvendo suas codificações, né? TOTS, ela tinha um controle ali bem acirrado para não ter vazamento dos fontes, né? De ninguém compilar ali. Então, eu entrei na TOTS para ficar mandando chave de compilação. Não era Mauri, o nome era chave de compilação. Você que manda chave de compilação, você que manda chave de compilação. Era o Firewall dos programadores. Era um RPA. Era um RPA. E ficava mandando aquelas chaves. E também relatórios na época para as franquias, ou fonte que tinha que enviar para a franquia. E eu trabalhei como estagiária, eu fiquei 11 meses. Que eu ficava olhando aquilo e falei, mas não dava para criar um robô? Só, né? Se você tem um mínimo de ponto ali de aprovação, você não precisava só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Fiquei pentelhando a minha líder. Ela viu um potencial a mais, falou, ela podia só estar lá no Ctrl+C, Ctrl+V, mas ela não consegue. Eu falei, dá para a gente fazer um portalzinho? Aí entrou eu e um outro estagiário na época, e ele era desenvolvedor web. Falei, dá para fazer um portal, a gente coloca automatizado, e eu vou fazer outra coisa. Ela, poxa, bacana, pode ser, vamos fazer isso. E aí fui trabalhar com a parte de auditoria para a TI, que também não conhecia nada. Ela falou, mas estagiária, o pessoal não sei, né? Se vão respeitar ali quando você entrar na sala, porque eu ia fazer a implantação da ISO e do ISAE na época, né? Que é o SAS 70, que é a segregação de função para capital aberto, tem vários controles ali de auditoria. Falei, mas eu quero, deixa eu experimentar, deixa eu conhecer, ver se eu consigo ali lidar bem, porque daí você não está falando só de parte técnica, né? Está falando também muito comportamental para conseguir puxar as lideranças, para trabalhar ali o engajamento sobre um item que já é mais chatinho, que você fala de auditoria, o pessoal já dá aquela parada, né? Poxa, auditoria, preciso fazer isso, o que vão me cobrar? É só trabalho. Então, tentava levar com leveza ali e consegui. Implantei a ISO, né? Implantei o ISAE, consegui virar analista com 11 meses de TOTUS, fiquei bastante feliz por isso, e sempre queria mais, né? Não parei ali só com a parte de auditoria, não. Boa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Durante essa trajetória entre você ser estagiária, ficar todo esse tempo, eu gosto muito de perguntar isso, tá? Para você, assim, você estava lá, estava estagiando, né? Você precisava fazer cursos, você fazia cursos, você era autodidata, você estudava sozinha, além da faculdade. O que você... A gente falou também, né? A gente já falou muito aqui na época, na nossa época, tinha a famosa SOS Computadores, Microlins, né? A gente está meio que entregando nossa idade aqui, mas tudo bem, que hoje essas empresas não existem mais, né? Com a internet, com outras empresas que chegaram. Cronisco ainda existe, hein? Mas assim, não tem aquele curso de Office mais, de Windows, de internet, aqueles cursos que a gente fazia, né? A SOS acho que já não tem mais, né? Mas a Microlins tem ainda hoje? Tem, coloquei meu filho. Ele quis Na fazer, quero fazer um curso de hardware presencial, mãe. Falei, meu Deus, tudo na web, o que a gente vai fazer? Deixa eu pesquisar. Nos primórdios, a gente, né, lembra desses nomes e vai pesquisar. E tem, tá?
tem unidades. Caramba! Curso de montagem e manutenção. Eu É pensava que que Exato. hoje, é que hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. Na minha época, eu tinha que calcular clock de processador para poder montar Não o tem mais isso, não. computador, porque senão não funcionava, podia até queimar o processador, né? Não, Memória EIDO, não EIDO. Deixa eu até parar de falar isso daqui, né? Daniel, tá entregando muito a idade. Melhor a Ixi. gente não voltar Não, a tanto. gente tem a mesma idade aqui, tranquilo. Mas como é ainda que. existe. Mas aí para você fazia cursos também, professor fora, ou estudava assim? Você sempre foi estudar sozinha? Como é que foi para você essa época? Eu sempre fui de fazer muito curso. Não autodidata, não posso dizer que eu sou aquela pessoa que vou pegar um livro, engolir. Não, eu sempre gostei muito de conversar, trocar ideia, trocar experiências. Eu acho que esse papo que a gente troca aqui, um conta uma coisa, outro conta outra, fala, putz, tive essa ideia, deu aquele estalo. Então, eu fazia muito curso extra, cursinhos aí de vários pontos, tanto os comportamentais, tá? Quanto os técnicos, não só a faculdade, quanto o técnico também. Boa, boa. E aí você trabalhou lá como estagiária. Como é que você foi efetivada? Em que momento? Quanto tempo você ficou como estagiária lá na TOTS? 11 meses como estagiária, e daí virei analista 1. Bem nesse momento que eu consegui recertificar a ISO e começar a implantar o ISAE na época, né? Boa, boa, perfeito. E aí, nesse tempo de analista, você ficou quanto tempo como analista até você ter o seu primeiro cargo de gestão ali? Nossa, boa pergunta, Serginho. Que eu com data sou péssima, mas eu já estou. Como analista, eu devo ter ficado uns 5 anos ali. É que eu não o que eu sempre gostei, né? Eu não gosto de não aprender algo. Eu gosto de me envolver, eu gosto de entender um pouco mais, mas por que das coisas? O porquê disso? Por que deu erro? Por que a gente não consegue fazer uma inovação para tirar esse trabalho que é improdutivo? Por quê? Por quê? Então, eu gostava muito de entrar nos temas para ver, isso daí eu não conheço, deixa eu conhecer um pouquinho mais. Isso daí eu não conheço, deixa eu me aprofundar para aprender. Então, fiquei em várias áreas, eu não fiquei só em uma, né? Eu fui para analista de processos, depois eu fui para atendimento, conheci alguns sistemas, falei, você pode dar certo ali naquela área mais de sistemas. Poxa, então naveguei ali como analista em várias células ali, E como é até que. virar líder de atendimento mesmo. Ah, boa, era a pergunta que eu ia te fazer, né? Que você foi transacionando como analista em diversas áreas, mas como que veio foi natural? Porque você falou, né? Você já era uma pessoa inquieta ali, eu acho que você também tinha um perfil e tem um perfil também de trazer as pessoas para você, mas como é que foi essa mudança, essa virada? Porque você de analista para você virar líder, começa a mudar um pouco o contexto, você tem que ter um soft skill muito mais apurado, você começa a lidar com pessoas, liderar pessoas, né? As pessoas têm que te admirar, né? Como é que foi para você, cara? Foi natural ou não? Eu sempre quis a liderança, tá, Serginho? Isso é bacana, né? Eu sempre olhei para minha carreira e falei, putz, não é só uma carreira de especialista que eu gostaria. Eu estou muito mais para liderança, engajamento de pessoas, e foi isso que fez com que eu tivesse um técnico em processamento de dados, uma graduação em sistemas, e depois fui fazer um MBA em liderança e coaching. Fala, nossa, mas por que ela foi fazer liderança e coaching? Porque como líder eu descobri a minha essência. Eu falo que ali é isso que eu vim fazer no mundo. Gosto de aprender, gosto de estudar, mas agora eu encontrei o que realmente faz a minha motivação ir a mil, que é engajar pessoas, trabalhar a transição de carreira de pessoas, a evolução, enxergar na pessoa aquilo que ela não enxergou em si mesma, né? Eu já fiz bastante transição de carreira de pessoas que estavam na parte técnica e foram para PO, de analista de suporte que foi para DevOps. Então, isso me encanta. E foi nesse aspecto aí de falar com peoples, de olhar cada vez mais para as pessoas e não só para a competência técnica, que eu fui crescendo e falar, meu líder falou, putz, faz total sentido. Acho que eu já era uma líder antes de ser líder. E daí eu ganhei a liderança do suporte, fiquei super feliz, lógico, né? Como uma célula menorzinha e fui ampliando
até ficar com todo o suporte de nível 1 e 2 da TI inteira. Boa. Mas, por exemplo, falando da liderança em si, né? Para você, você teve alguma dificuldade no início, né? Porque falando muito porque assim, né? Muito antigamente, assim, não sei muito da TOTS no passado, mas em outras empresas que eu trabalhei, já trabalhei em empresas que eram extremamente machistas, né? E, por exemplo, mulher não poderia ter cargo de gestão, mulher mal poderia trabalhar com tecnologia. Não vou ficar falando aqui o nome das empresas, mas assim, a gente sabe que tem, né? Muitas empresas que até hoje são assim. Como é que foi para você lá? Você enfrentou alguma dificuldade por ter mulher? Não sei se você já na época você já era mãe, e tudo, mas por principalmente ser mulher e ser da área de tecnologia, num ambiente tão, entre aspas, machista. Como é que foi para você isso? Você teve alguma dificuldade ou não? Boa. Eu tive de sair para a maternidade, né? Eu fui mãe 2 vezes, então, nesse tempo da TOTS, né? Meus filhos têm 14 e 13 anos, então eu brinco que de todo esse tempo de carreira, pelo menos 1 ano eu fiquei fora para cuidar aí da maternidade. E no primeiro filho, eu estava quase virando líder, e aí engravidei. E aí não é comum, são poucas as empresas que você ouve e fala, putz, a pessoa engravidou e ganhou o cargo de liderança que ela já estava almejando. Não aconteceu. E aí eu tive que lidar com a expectativa não só minha, mas da equipe que trabalhava comigo, que já estava ali no ponto de virar líder, já era, vamos dizer, líder natural, de puxar responsabilidade, de puxar projetos, de puxar entregas, mas vinha o cargo, viria em breve, e aí, putz, engravidei. Então, o pessoal, mas como? Agora você vai sair, o que vai acontecer? Vai acontecer a coisa natural. Eu vou cuidar do meu filho ali uns 6 meses, vai ter outra liderança, porque não pode ficar sem, né? Uma área, ela vai precisar de uma liderança que puxe, e aí vocês vão precisar apoiar, que vocês estão prontos para apoiar, né? A gente também tem que preparar como líder essa saída, para que o time não caia ali, não caia engajamento, porque a gente cuida ali de bastante itens, bastante tickets. Na época, a célula era bastante demandada, então foi esse ponto de, opa, calma, vou para o meu momento de maternidade, e aí depois de 1 ano, né, voltei com 6 meses, depois de 1 ano eu me descobri grávida de novo, e eu não tinha planejado. O meu primeiro filho, super planejei, levei 7 anos para ter meu primeiro filho. A minha filha falou, oiê, cheguei. Com 1 ano e um pouquinho eu estava grávida de novo, voltei, né, tive que batalhar, voltei em outra área, logicamente, 6 meses é muito tempo para você ficar fora, então as coisas se arrumam, né, ainda mais na velocidade com que a gente tem das empresas, né. Eu cheguei, a minha líder falou, então, aquela área já está toda posta, já tem um líder, mas eu tenho um problemaço, eu queria que você pegasse esse problemaço. Eu falei, que problema é? A gente está com um projeto e a gente está com uma sala de guerra ali, precisa entrar e entender todos os problemas. Eu falei, tá, mas eu não conheço esse sistema. Mas não vai dar tempo de treinar. Eu falei, bom, bora. Vou para a sala, bom dia todo mundo, quase 20 pessoas, entrei na sala e falei, olha, eu estou voltando de licença maternidade agora, muito feliz, mãe, tranquila, e eu estou entrando na sala agora, eu entendo que vocês já estão nesse projeto há todo esse tempo, só que eu ainda não conheço nada. Cara das pessoas assim, né? O que ela está fazendo aqui, né? Nem deveria ter entrado na sala. Não conheço, mas vou conhecer. Eu vou pegar com vocês todos os itens de erro, vou correr atrás no final do dia, no outro dia vai ser um novo dia, a gente vai junto. E fiz isso, assim, não parei, falei, meu Deus, meu mundo acabou, vamos embora, é TI é aprender coisas novas, é você buscar e se superar, é sair da sua zona de conforto totalmente. Então, esse foi um grande desafio que eu encontrei no longo da jornada para voltar para o mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Mas em outra área totalmente diferente, com quem você não trabalhava geralmente, num projeto que você não conhecia. Esse da primeira licença maternidade. E depois a segunda foi igualzinho. Não entrei para um outro projeto, mas entrei para outra área. Voltei, tinha um processo que estava muito ruim, com todos os tickets atrasados, etc. E aí minha líder falou: bom, você voltou agora, eu tenho uma outra bucha. Toma, essa é a bucha, eu preciso que você me apoie nesse ponto ali de um
um sistema customizado na época, de bastante tempo da TOTUS. Falei, legal, para esse daqui eu vou precisar debugar. Não debugo, não sei debugar, vamos embora. E fui trabalhar com uma pessoa que já conhecia aquilo de fio a pavio, ele programou todo aquele sistema. E a hora que eu fui trabalhar com ele, o pessoal me olhou e falou assim, bom, você tem gênio um pouquinho mais forte. Ele também, ele não gosta de perguntar boba. Eu falei, já entendi, deixa eu estudar. Fui estudar programação, fiz 12 finais de semana para aprender um pouco mais a linguagem de programação da TOTUS mesmo, né? Porque eu não ficava tanto em programação para conseguir debugar, porque sem debug eu não ia conseguir atender aqueles tickets. Era um sistema totalmente customizado. E aí fiz isso, e bora para cima, e vamos enfrentar, e deu super certo. Consegui reverter a caixa de atendimento, saiu daquela todo estourado. Conheci muita gente que me apoiou muito na jornada. Eu acho que se eu posso dizer o que eu aprendi é ser transparente. Não conheço, mas eu vou conhecer. Eu estou atendendo esse seu ticket aqui, eu vou precisar estudar um pouquinho mais, prometo que eu vou correr atrás, no outro dia eu volto contigo, mas a transparência fez com que o pessoal também desarmasse, né? Não é uma pessoa que conhece tudo e vai perguntar, em 30 minutos tem que estar pronto. Então, eu consegui superar nesse sentido com a transparência. Boa, boa. Fala aí, Dani. Muito bom. Não, e legal você falar isso, porque eu já trabalhei em empresas que existia uma certa, vamos falar, resistência nessa questão, né, das mulheres, somente depois que elas têm filhos, né? E ainda mais na tecnologia, né, na área de tecnologia, né? E mais bacana ainda é ver que a sua líder da época, ela sabia do seu potencial e, assim, meu, você vai voltar, beleza, a área que você estava antes da tua filha nascer, já tá com outros ares. Só que, ó, tem um lugarzinho aqui que eu sei que você é capaz de atuar. Eu sei que é capaz de você resolver. Então, assim, ela viu em você, né, toda essa sua competência e qualidade para falar, ó, para pegar essa outra bucha aqui e ir para cima, né? Isso que é super bacana, né? E ter essa resiliência, né? E ser transparente, puta, isso é show de bola, é parabenizar, porque eu já ouvi histórias de ser totalmente contrário, totalmente contrário. E acho que o tamanho da bucha foi tão grande que ao longo da jornada eu já conheci uma área, já conhecia outra, e fala, tá, reverteu tudo isso, agora teve uma oportunidade aqui e nasceu uma liderança. Né, a pessoa que saiu lá da primeira área que eu não consegui ser líder, saiu, e aí ela me colocou e sim, foi fundamental, e por isso a liderança me chama tanta atenção, né? Foi fundamental ela enxergar esse potencial e me permitir testar, né? Porque ela poderia também falar assim, pô, tá voltando agora? Deixa eu colocar numa área bem calminha, né? Que tá voltando devagar. Não, eu quero pegar coisas novas, eu quero trabalhar com itens que eu não conheço. Então, devo muito a ela, com certeza, que no caos que a gente se descobre, né? No caos que você corre atrás para sair da tua zona de conforto totalmente. E aí... É nas crises que surgem as oportunidades, né? Perfeitamente. O que foi a pandemia para a gente, né? Eu estava numa fase da pandemia de tentar virar para bater ponto digital, e os sindicatos não estavam apoiando essa batida de ponto digital, não, tem que ser o relógio. De uma semana para outra, a gente viu 10 mil pessoas trabalhando online. O que foi o caos? Em uma semana, a gente conseguiu validar com todos os sindicatos. Nós levaríamos pelo menos mais uns 5 anos aí, né? E aí a gente conseguiu potencializar para conseguir fazer com que isso funcionasse em N localidades. Então, às vezes é necessário, né? Boa. Ô, Mauro, mas aí explica pra gente, cara, qual foi a mágica que você fez, mirabolante, para conseguir conciliar trabalho e filhos, né? Conta pra gente, né? Principalmente há 10 anos atrás, que as coisas não eram. Tudo bem, hoje a gente tem uma facilidade, mas já não é fácil, né? Hoje em dia, por exemplo, uma mulher que tem um filho e trabalha não só em tecnologia, mas trabalha, tem toda uma rotina. Mas como era para você, cara? 2 filhos, né? Que eles têm quase a mesma idade.
trabalhar, e naquela época eu tenho certeza que o ritmo de trabalho já era bem mais frenético do que é hoje, né? Se não é igual hoje, mas era bem maior. Como que você conseguia Não tinha home office, né? e a Não, Mauro Não, tinha não home tinha office. home office. bem lembrado. Ninguém se falava de home office há 10 anos atrás. E assim, para quem não sabe, eu trabalhei com a Mauro, eu tive o prazer, a gente vai falar sobre isso também, mas eu tive o prazer de trabalhar com ela. E, cara, e a Maureen é extremamente focada ali no trabalho também. Quando ela comentou de estudar, se precisar estudar, ela não conhece algo, ela vai persistindo até conseguir entender. Como você conciliava tudo isso? Explica aí. Acho que primeiro é você se permitir. Se permitir, não vai ser todos os dias que você vai acertar tudo ou conseguir acabar tudo. Acho que isso de você não se julgar pelaquilo que você não fez e dar ok pelaquilo que você fez é um ponto que a mãe precisa colocar na cabeça, assim, para você não ficar, eu podia ter feito e não consegui. Eu tinha que ter ido na reunião e não consegui. Deu, não deu, vamos embora e vamos ver outra coisa. Meus filhos, então, têm pouco tempo de diferença e eu coloquei eles no integral por algum tempo, para eu conseguir conciliar, porque o Jonathan, ele não dormia. E ele ele me deu muito trabalho até os 2 aninhos ali de idade, não dava para deixar, com babá apenas, então na escolinha eu deixei no integral, e para uma mãe falar assim: "Nossa, mas por que, né, a gente fica", mas as contas chegam, gente. Quando elas chegam, do primeiro filho você ainda pensa: "Ainda dá para pagar", do segundo, você fala: "Dá não, preciso voltar, preciso trabalhar", né, a escola tá caro, para quem não sabe é bem caro, berçário mais ainda. Então eu contava ali com a escolinha, escolher uma escola boa, que dê um suporte bacana, é importante, né, vai até a escola, e foi engraçado que eu fui fazer adaptação na primeira semana do meu primeiro filho e descobri que a adaptação não era para ele, era para mim. Era para gente se desvencilhando, né, fala assim: "Ai, você chega lá, você fica numa salinha", para quem não sabe, você fica numa salinha isolada, né, que tem um vidro e você vai olhando, em algumas escolas são assim. É para acalmar a mãe, não é para acalmar a criança. A criança vai bem, eles fazem amiguinhos. No primeiro dia você fica 1 hora, no segundo dia 2 horas, no terceiro dia 3 horas. Nem ligava, com 1 hora ele já estava brincando ali, né, Estava interagindo com outras socializando. crianças. É a mãe que vai, mas ele não precisa de mim. Eu fiquei 6 meses, o dia e noite, e agora ele está ali brincando de boa. É isso, adaptação é para a mãe. Vamos colocar numa escola, ter um suporte ali da família a hora que tem fechamento, porque a minha área de suporte tinha fechamento até de madrugada, Serginho vai Eu lembrar. sei como é. Fiquem em alguns. Ô, Exato. Maurício, deixa eu te cortar para você ver como o destino é. A gente está conversando aqui, tem uma pessoa que me mandou uma mensagem, não sabe que a gente está conversando, mas ele me mandou por um outro motivo que chama uma pessoa chamada Leandro Pimenta. Depois a gente vai falar sobre ele, mas eu vou até mandar uma mensagem para ele depois. Falei, cara, depois eu vou te falar com quem que eu estou conversando aqui, porque tá rolando uma. Lá, ele tá no grupo lá também, que a gente disponibiliza de vagas, né? E ele me pontuou uma. O senhor tá falando nas colocações erradas lá. E aí depois eu vou falar para ele que é uma grande coincidência. Ó, na hora que você Olha, me chamou, era com quem que eu tava falando, né? Mas continua, esse desculpa. esse já está há 1 década trabalhando comigo. Menos disso, eu sei. Não, legal. Então, você me perguntou ali como é que faz para conseguir conciliar, gente, vai dando jeito, vai se permitindo, vai ter dia que você vai conseguir numa reunião, no outro dia não vai, tá tudo bem, marca com o coordenador depois para falar. Acho que se permitir não ser perfeito, porque a gente não vai, tá? O feito tá excelente. O perfeito ele requer às vezes que você acha que é um super-homem, uma super-mulher, e aí não dá, né? Acho que não ficar se culpando pelo que não conseguiu fazer, tá tudo certo e vamos levar. E os Você filhos fica estão se, bem, viu, estão vivos. você fica Mas se você, mas culpando e você, você fica se cobrando, né? Também, né? É a questão Sim, da eles vêm. cobrança também. A mas autocobrança é pior do que a cobrança exterior, né, externa, Exato. de outra pessoa. Se você é aquela pessoa muito perfeccionista que vai se cobrar, 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 o burnout foi você que criou, não foi outra pessoa. Então, entender isso, superar, falar: "Não, tá tudo bem, é o que eu podia hoje, me permito e vou". É importante. eu acho que sempre a gente precisa, como você falou, né, se permitir,
né? E também pensar que, cara, uma hora, assim, você não pode querer também fazer tudo, uma hora algum pratinho vai cair. E E tá tudo também, bem. assim, e hoje, e assim, o ser humano, né? Eu falo muito ser humano, o ser humano, ele também é muito fadado, ele dá muita desculpa, né? Então, assim, a gente fala muito da desculpa, mas não sei o quê, mas tá frio, mas tá calor. Cara, você já tentou, né? Você tentou, pelo menos, né? Então, para você ter propriedade de falar se não dá, dá ou não, cara, tente, né? Eu te perguntei muito isso porque, assim, a gente tá falando de 10 anos atrás, né? Se hoje já tem uma certa dificuldade, principalmente, hoje a gente tem um pouco mais de facilidade, né? Mas antigamente, eu acho que tinha muito menos, não tinha o presencial, não tinha o remoto, né? Não, não. E eu me separei nesse tempo. Eu me separei, meus filhos tinham 6 e 5 anos. Eu saí da minha casa, fui morar sozinha com eles, e aí tiveram vários julgamentos. Falaram: "Não, mas você não vai conseguir viver com 2 filhos e uma carreira. Alguma coisa você vai deixar para trás". Eu falei: "Não, calma aí. Por quê?". "Ah, porque requer muito tempo". "Legal, o que que vai ser a minha base de suporte ali?". Aí sim, por um tempo, eu peguei uma babá para me ajudar, né, para ficar durante o dia, eu ter mais aquele conforto de: "Meu Deus, será que tá doente? Meu Deus, será que teve febre? Meu Deus". E aí eu consegui driblar esse ponto da que a sociedade julga, é muito maluco isso, né. É preferível você tá junto, infeliz, brigando, do que você, como mulher, separar e querer as 2 coisas, querer ser mãe e querer ser profissional. Houve muito julgamento. Isso que eu ia te perguntar, né? Como que as pessoas olhavam para você e entende, poxa, 2 filhos, deixa com babá, deixa. E que tá tudo bem, tá? Deixar com babá e deixar em creche, porque você precisava trabalhar, você mesmo comentou, né? Que você se separou nessa época também, não deve ter sido fácil, né? E como é que você chegou a enfrentar julgamentos, as pessoas falarem para você isso? Como é que você Muito. lidava muito com isso, né? Tem que ter a cabeça muito boa também, né? Acho que tem que parar e refletir o que você quer do futuro e o que você quer proporcionar. Acho que o maior julgamento foi porque meu filho ficava bastante doente, e aí eu fui na pediatra, e a pediatra falou: "Olha, escuta, mãe, o seu filho já está tomando muito antibiótico, você deveria parar de trabalhar para poder ficar em casa". Falei: "E paga a conta como?". É. Tem o quê? Como é que você vai custear tudo que você tem para fazer? Eu troquei de pediatra. Resumindo, fui para outro que entende a realidade, que não dava para parar, porque senão não tinha nenhum convênio, né. Meu pai das crianças, infelizmente, naquela época não conseguia nem apoiar, então era eu e eu mesmo. E troquei de pediatra e vamos embora, e faz tratamento, e entende o que que pode fazer a mais e não se julgar, porque ou você trabalha ou você para cuidar de criança, se as 2 coisas não casam, porque você não tem um suporte maior, vamos embora, o que que dá para fazer? E daí não ficar ali se martirizando: "Ai, por que aconteceu?". Não, aconteceu. Precisa resolver o que é possível, né. Boa, perfeito. E aí falando, né, você trabalhou bastante tempo com coordenação, e aí vem a transição ali para gerente. Como é que foi isso para você? Algo natural também? A gente fala, né, quando você tem uma posição de coordenador, legal, você tem algumas atribuições ali, você Uhum. tem alguns desafios, mas quando você eleva ali para um gerente, os desafios são maiores, os reportes são maiores, né? Como é que foi Sim. essa mudança? Você que galgou isso, você já colocou lá na sua meta, eu quero ser gerente, ou não, veio natural, veio um convite, né? Como é que foi isso aí para você? Não, de toda a minha trajetória foi PDI, meu mesmo, de buscar, de falar: "Agora eu tô líder, cheguei no patamar que eu quero? Putz, não, o que que eu preciso fazer?". Porque antes de você cobrar teu próximo passo, eu olhava lá a matriz de responsabilidade, sabe aquela coisa que o pessoal faz na empresa, que tem a trilha? Olhe, o que que você precisa, tá, eu preciso ter uma formação, eu preciso ter esse conhecimento comportamental, técnico, legal. E aí fui buscando e fui cobrando. Fui entregando mais projeto, pegando mais responsabilidade e fui cobrando. E foi engraçado que na primeira semana depois de gestor, eu me vi infeliz. Falei: "Nossa, mas como gerente, uma semana eu não estou feliz". Falei: "Mas por quê?". Você trabalha mais de 10 anos para poder chegar nessa posição, olha e fala: "Mas não é o que eu queria desse jeito?". Uhum. Espera aí, o que que eu queria estando nessa posição? Eu queria cuidar de carreiras, mais do que de números, né.
da posição de gestão, você acaba tendo que também ter um bom tempo para cuidar de números. Mas o que me fazia estar naquela cadeira não era só os números, era eu conseguir fazer a evolução das pessoas. Então, parei, fiz meu PDI ali de entender o que eu valorizo, qual que é a minha missão, o meu valor, e olhar e falar, então eu tenho que ter gente na agenda. Se eu tiver só números, eu vou me sentir frustrada e não estou fazendo o movimento pelo qual eu lutei tanto tempo para conseguir fazer. Porque na cadeira de gestão você consegue fazer mais movimentos ali pelo que você acredita, né? E aí trabalhei a minha agenda e trabalho sempre para eu conseguir ter esse tempo. E daí eu fico feliz. Vou ter sempre números para cuidar, não tem como não, né? À medida que você vai crescendo aí na carreira, cada vez mais números envolvidos, mas eu tenho que ter o tempo ali, pessoa na agenda. Senão não valeu a pena a jornada. Não, boa, pô, perfeito, perfeito. Então você sempre trabalhou seu PDI, falou assim, olha, eu quero subir esse nível, quero subir esse nível. Legal. E falando dessa posição de gerente para você também, né? Aí você sempre, assim, eu conheço a sua trajetória, mas a galera não conhece, né? E Então, aí, bora. quando você virou gerente, trabalhou e virou gerente, você atuou em qual área ali dentro da TOTS? Já era TOTS na época, né? Quando você virou gerente, ou ainda era Microsiga? Já era TOTUS, já tinha mudado e está no grupo TOTUS, né? E como gerente, eu fiz também uma transição de carreira de 10 anos de suporte. Eu fui para trabalhar com o suporte de toda a TI, como eu comentei com vocês, e aí minha líder falou, nossa, mas agora já está em ordem, você já colocou em ordem, deixa eu te falar uma coisa, por que você não vai pegar projetos? Eu falei, putz, mas eu tenho 10 anos de bagagem em suporte, cresci estudando isso, por que não? Vamos embora. Eu estava acostumada a receber os projetos, né, um pouco bagunçados, ou alguns mais em ordem, para cuidar da área de suporte depois, e como é que é estar do outro lado? Putz, fantástico, gente, fantástico. Porque você pode vestir outra camisa e ver como você pode entregar pensando numa área de suporte. Ela fez o mais correto ali, o show, me deu uma oportunidade bacana, ela podia ter pego de mercado, né? Na época também eu estava com 43 pessoas e a gente fez um ajuste na TI, que não iria só mais ter uma área centralizada de suporte, né? Cada estrutura ficaria com a inovação e a sustentação, que é bacana, hora de ponta a ponta. E aí eu fui cuidar de um projeto que estava ali meio difícil, que é fazer uma transição de uma ferramenta que é de um fornecedor externo. Não pode citar nomes, né? Tá. Não, não pode? Não pode. Não, melhor. Boa. Mas a gente tinha que implantar na TOTS, tinha que trocar uma ferramenta totalmente customizada de 20 anos de customização ali para uma ferramenta externa, e foi uma transição bacana, porque eu tive que estudar muita coisa, tive que ir pesquisar como é que eu faria, arquitetura, saía totalmente da minha zona de conforto na atual, se eu pensar bem, porque eu já estava uma década de suporte, eu conhecia de ponta a ponta todos os sistemas, infraestrutura, então trabalhar com um projeto novo deu aquele gás, e foi muito bom. Boa. E desde então, só projetos. Vou contar, porque, Daniel, olha só, trabalhar com a Maureen, vou te falar um pouco, tá? É o seguinte, porque existem gestores e gestores. Existe aquele gestor que tem o conhecimento, assim como a Maureen, tanto técnico quanto de negócio, e tem aquele gestor que ele é mais, tem o conhecimento, ele é mais gestão de pessoas e não conhece tanto. Então, ser liderado pela Maureen, você não consegue, vamos dizer assim, né, dar migué com a Maureen, porque ela conhece tudo, tanto Olha, tecnicamente quanto negócio. Então, o cara que vai falar para ela e vai dar uma justificativa, vai falar assim: mas por que a gente não consegue entregar amanhã? Aí você vai falar: ah, mas eu acho que dá. Mas eu acho. Aí ela começa a te dar tanto argumento, que é pelo conhecimento que ela tem, que aí você fala, realmente dá para entregar, né? Então, e isso é muito legal, né? Porque eu posso falar, inclusive, como liderado pela Maureen, que a Maureen te provoca muito, no bom sentido, né? Então, ela faz você realmente refletir se você está indo no caminho certo, ela te faz várias provocações que você vai para casa, você fala, será mesmo? Será que faz sentido muito o que ela falou? E isso é muito legal. São poucos gestores hoje em dia que têm isso. Eu não estou nem falando pelo conhecimento técnico, tá? Mais
provocação, né? E mais você conhecer. Parece que as pessoas. Primeiro, né? Quando você chega na TOTUS, se você fala o nome da Maureen, todo mundo conhece, do presidente até a menina do café lá, né? Então, isso desde da época que eu trabalhei lá, né? Que eu trabalhei na TOTUS, eu trabalhei na TOTUS entre em 2014, saí em 2018, entre 2016 a 2018 trabalhei com a Maureen ali dentro da TI. Então, todo mundo conhecia a Maureen, né? Então, assim, ela é esse tipo de gestora que, cara, é preto no branco, né? Estou mentindo, Maureen, ou não? Não, não, não. Eu sempre gostei de estar próximo e entender se era possível, porque tem muito pedido que vem para a gente. Então, não vou fazer. Não, putz, deixa eu entender se eu não tenho um meio termo disso, né? Como é que eu posso deixar o meu cliente feliz, mas também evoluir meu time? Eu sou muito inquieta. Então eu estou sempre buscando uma inovação, estou sempre buscando algo que a gente pode fazer diferente. Então, se eu vejo uma oportunidade, eu brinco, o Serginho falou do Leandro, o Leandro fala que quando eu chego de volta de férias, eu chego com os meus miolos assim, ó, que eu vou para a praia, daí pega aquele marzão, passa um passarinho falando, nossa, tive uma ideia, deixa eu anotar para não esquecer. E volto com algumas provocações para a gente fazer alguma evolução, algum projeto diferente, mudar o status quo, né? Eu acredito que se a gente não se provocar, a gente sai logo. Nós estamos gestores, nós não somos gestores. Nós ocupamos uma cadeira por um tempo, né? Vai vir outra pessoa e vai vir com um mindset diferente. Então, como é que você trabalha há tanto tempo numa mesma empresa e não se coloca no Gabrielão? Eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim, deixa ser assim. Não, todo começo de ano eu faço de novo uma análise. Se eu chegasse hoje na TOTUS, o que eu mudaria? O que eu faria diferente? Essa equipe não é minha. Se eu chegasse hoje, o que eu provocaria de inovação ou mudança que um outro gestor novo, com cabeça jovem, faria? Então, essa é a minha provocação diária para mim mesmo, né? A gente não cair nas tentações de, mas sempre foi assim, desde que eu tô aqui é assim. Não, putz, como é que a gente pode pensar no novo? Porque a nossa área, ela tá sempre inovando e mudando. A gente tem sempre uma coisa aí para testar, para aproveitar, fazer alguma mudança interessante para as áreas. Não, perfeito. E tem um ponto que você falando me fez lembrar um antigo diretor meu, né? Ele chegou e falou assim para a gente, né? A gente estava numa reunião e ele comentou assim: nós não podemos ser olhos acostumados, porque às vezes você trabalha numa empresa, você fica 5, 6, 10, 15 anos, é natural que você se acostume com aquilo. Você fala, é assim mesmo, deixa ser. A Maureen é uma pessoa que ela é realmente assim. Cara, a Maureen volta de férias, ela parece um tsunami chegando lá na empresa, né? E então, assim, cara, por isso, porque ela tá muito tempo na empresa, mas ela não tem o que a gente chama de olhos acostumados. Parece que ela sempre tá no day one dela, que ela sempre quer fazer mais, quer fazer mais, quer fazer mais. E assim, o que para você, o que você acha, assim, Maureen, e tem um outro ponto também, que a Maureen, a galera gosta muito da Maureen, também todas as pessoas que eu converso, que já trabalharam com a Maureen, gosta muito dela, porque ela olha para você como uma pessoa, ela te vê como uma pessoa e não como um número. Para você, Maureen, você acha que é algo que é muito natural seu? Você trabalhou muito para ser assim? Como é que você acha que, como você sempre falou, né, que você não tem esses olhos acostumados, isso é treinável para você, né? Você que também fez uma pós em coaching, em liderança, isso é treinável? Ou você acha que é muito da pessoa também? Boa pergunta, Serginho. Eu acho que o comportamento de você querer a mudança é muito pessoal. Mas se você tiver essa vontade e for treinar, você consegue. Acho que, eu vou para uma pós, né? Porque eu fui estudar liderança e coaching? Porque eu queria conhecer mais, porque eu queria agregar mais para os meus liderados, via uma oportunidade de falar, putz, eu consigo enxergar alguma coisa a mais. Deixa eu ver se eu consigo utilizar isso no dia a dia para fazer a diferença com as pessoas, né? A gente tem que, toda empresa vai cobrar por indicadores, vai cobrar por entrega e tá tudo bem e tá tudo certo. Né? A gente trabalha para isso, para entregar. Mas se eu puder entregar mais feliz,
vendo aquilo crescer, será que eu não entrego mais? A felicidade, ele é um conceito que a agilidade trouxe de volta, se você olhar bem, né? Nossos antigos, nossos avós, pais, falavam, não, você tem que trabalhar, precisa estar feliz. Não, precisa, a gente produz mais, a gente consegue entregar melhor. Eu posso dizer que eu sou muito realizada como profissional, eu entro para trabalhar feliz, e isso me faz florescer, isso me faz entregar mais. Então, quando eu fui estudar para fazer liderança, coach, mentorado, era toda quinta-feira eu saía minha mente fervendo. Nossa, aprendi mais isso. Nossa, o que é o DISC? Nossa, esse comportamento. Nossa, eu não sabia que existia uma ciência, a neurociência. O quanto a gente pode agregar e encontrar, como o Serginho falou, né? Identificar como indivíduo, falar, putz, eu vejo em você um potencial que você não viu. E fiz algumas transições de carreira que eu olho, nossa, que gratificante. É por isso que valeu a pena. Pagar conta é excelente, todo mundo tem que ficar feliz de pagar conta, mas o que eu fiz na jornada que eu posso ter mudado a vida, o patamar daquela pessoa e essa pessoa dentro de uma família? Porque quando você tem um liderado, você não tem uma pessoa, você tem geralmente uma família, né? Um reflete três, é a minha brincadeira que eu geralmente faço. Se eu tenho 40, é 40 vezes 3. Né? Você movimenta a vida da pessoa e da família também junto. Boa. Manda aí, Big. Fala aí. Não, tô E o Daniel, né? pensando. Eu acho que até, desculpa te cortar, Daniel. Acho que ele teve algumas aulas hoje, porque o Daniel é coordenador também. Ele trabalha com pessoas, ele sabe tudo que você comentou ali, né? Eu acho que ele vivencia o dia a dia, né? Então, por isso que eu queria dar a palavra para ele falar um pouquinho aí da experiência. Não, a Maureen falando, você vai pensando, eu fiquei aqui pensando aqui algumas coisas e é bem verdade, e eu tenho meio que logicamente eu não tenho o tempo de gestão que ela tem, né? Eu tô engateando ainda, tenho 5 anos aí como gestor, né? Oh, bom tempo. Meia E década, né? eu já passei por três empresas, né, como gestor. E assim, eu tenho as pessoas que foram meus liderados, que nas equipes, somente em uma empresa que eu não tinha mulher na equipe, tanto a primeira equipe que eu tive como a atual equipe, eu tenho uma mulher, né? Eu gosto, eu gosto que tenha mulheres na equipe, né? Porque elas são mais organizadas, elas mantêm um ambiente melhor, elas têm mais ideias e elas apoiam nas dificuldades, né? E elas botam aquele pé, às vezes, no freio e falam, não, peraí, o que você está pensando nisso? Não, volta 2 páginas aí pra gente, não tá indo muito rápido, vamos aqui, vamos devagar. E dentre as mulheres que eu tive na equipe, eu tenho duas, né, em especial, uma a gente vai trazer aqui, né? A outra talvez em breve. A primeira, hoje ela trabalha na Vivo, né, na área de segurança, e ela trabalhava na parte com planilhas, tudo, e aí ela estava prestes a sair da empresa, e aí a gerente trouxe e veio falar comigo, falou, olha, ela estava prestes a sair, só que eu não quero que ela saia. E ela falou que ela queria ir para TI. Aí, o que que você acha? Você coloca ela na sua equipe? Eu falei, coloco, sem problema. Ah, E que legal. coloquei ela na equipe, fui apoiando ela, fui treinando, né, na área de suporte técnico, que ela nunca tinha atuado, né? E ela se deu super bem. Eu saí da empresa, ela continuou mais um tempo lá e depois ela saiu, né? E a outra também da mesma equipe, que eu tive a oportunidade de conhecer ela numa empresa que eu trabalhei, numa empresa de field service. Eu fui para cobrir as férias dela, numa empresa de logística, um cliente lá na área de logística. E, meu, a gente se deu super bem, né? E aí, quando eu estava como coordenador, eu chamei ela, ela tava no mercado. Assim que surgiu a vaga, a primeira pessoa que eu pensei foi nela. Entrei em contato com ela, falei, ó, você topa? Ela topa. Veio, e ela tá na empresa até hoje,
né? Olha que legal. E ela, às vezes, quando a gente conversa, ela fala, às vezes eu sinto saudade, porque, né, o meu chefe foi embora, tal, né? E, e é super importante isso, e é super gratificante isso, porque nas empresas, né, falando isso, você deixa um legado, né? Então, Claro. você plantou alguma coisa, você construiu alguma coisa, né? E isso, às vezes, nem na questão da empresa em si, porque nós somos números, mas o mais importante é para as pessoas. É que você vai ser lembrado para sempre que você, em algum momento, você ajudou essa pessoa a crescer, Não, né? perfeito. E você passa pela empresa, mas as pessoas você encontra depois. E como é Exatamente. gostoso acompanhar a carreira deles, né? E você fala, putz, eu pude fazer algo diferente por aquela pessoa. Você me fez Uhum. lembrar uma história que eu sempre gostei de coisa nova, e o RH falou assim: olha, eu tô com um deficiente auditivo e pensei em colocar na área de suporte. Falei, nossa, como é isso? Não falo libras, não sei como vai ser. Pô, vamos embora. Eu acho que foi mais disruptivo que eu fiz na vida foi colocar, porque eu fui estudar libras, né, para poder me comunicar um pouco melhor. Tem vários que fazem leitura labial, mas tem muitos que não, né? E trabalhar com uma empresa de suporte técnico dentro da TI, como é que vai ser isso? As pessoas, eu já tive que ligar para gestor para falar assim: olha, você está reclamando de como essa pessoa escreve, porque eles têm curso, né? A gente dá curso de português, porque a formação de frase deles é um pouquinho diferente. Não tem a mesma formação que a nossa. De eu ter que ligar para um gestor e falar: ó, nós temos deficiente auditivo, é ele que te atendeu, e tem esse formato, não é que vai escrever, né, com o melhor português, porque eles ainda estão aprendendo. Então, superar isso, se for os dois analistas de suporte, um deles está até hoje na TOTUS e é um dos que mais entregam, gente, mais entregam. E foi curioso isso, porque foi disruptivo para mim, que tive que estudar, foi disruptivo não só como líder, mas como ser humano. Conseguir entender, por exemplo, que a dificuldade que é para ir num dentista. Teve um dos meus liderados, que foram dois deficientes auditivos, que ele não conseguia passar no psicólogo, porque tinha que ter um intérprete junto. Então, uniu muito mais o meu time. Isso foi muito bacana, essa descoberta, né? Me permitir ter pessoas totalmente diversas no time, fez com que o time se unisse cada vez mais, né? O centro de suporte, um defendia o outro, ensinava mais um pouquinho. Isso foi muito bacana, colocar um perfil totalmente diferente do que imaginei colocar no time, foi desafiada e vamos embora, e foi muito legal, gente, muito interessante. Era o Diego ou o Mauri ou não? É exatamente ele. Trabalhei, cara, Daniel, eu trabalhei com o Diego, tô tentando lembrar o nome também, eram dois, era o Amanda. Diego, a Mauri, me lembra, Amanda. Amanda, perfeita, tinha lá no nosso time, cara, eu achava isso sensacional, eu também, na época, comecei a fazer o curso de Libras, e assim, você até entrou num assunto que eu queria falar, que eu queria te perguntar também, né? E aí você meio que já respondeu, mas eu quero que você complemente. Cara, para você, o quão é importante a gente trabalhar com diversidade? A gente estava falando também no outro episódio com a Rai, e ela é super defensora, assim, hoje eu trabalho no banco, né? Então, assim, o Itaú também ele tem uma agenda muito forte de diversidade e inclusão, né? E quando a gente fala de diversidade e inclusão, não é só você levantar a bandeira e falar, olha, né? É você trazer pessoas para o seu time, pessoas negras, pessoas que têm uma maior idade, pessoas LGBTs também, pessoas que têm deficiências. E, cara, isso, a Maureen falou um ponto que realmente eu vivenciei isso, e não é, ela não está falando aqui só para soar bonito, né? Isso une muito time. Quando você traz uma pessoa que ela tem algum grau de deficiência ou algo do gênero, que, assim, ela é muito capacitada. O Diego e a Amanda, eles são muito inteligentes, né? O nível de atendimento deles era muito forte, muito, muito legal.
né? Então, eu acho isso muito legal, eu sou um defensor muito, muito nato, assim, da bandeira de diversidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você está trabalhando isso dentro do seu time, né? Que seu time... Até uma outra pergunta, né? Emendando, hoje você tem quantas pessoas no seu time? Ixi, hoje estou com mais de 45. Pouca Entre gente, né? inovação, sustentação, mais de 45 pessoas. Isso. E quanto São que é? 4 squads, né? 4 estruturas de squads aí, com ferramentas totalmente diversas. Não é só ferramenta da TOTUS, eu estou falando de mais de 36 tecnologias diferentes ali dentro do time. E quando eu falo de diversidade, pô, que tema? Aí a gente pode ficar 1 hora só falando desse ponto. Eu acredito que quanto mais diverso, melhor. Por quê? Porque a gente tem uma ótica, né, sobre aquilo que você enxerga. O outro vai enxergar em outro formato. E quando a gente constrói ferramentas, a gente constrói processos, a gente tenta trazer inovação, quanto mais diverso, melhor é. Você vai ter um engajamento de um maior público. Quando você tem um olhar unilateral, eu estou dizendo, ó, eu não teria um time só de mulheres. Poxa, mas por quê? Porque precisa ser diverso. Porque a gente precisa enxergar de forma diferente. Eu vou olhar uma imagem, eu vou enxergar de uma forma, Serginho de outra, você, Dani, de outra. E a gente precisa dessa troca para que a maturidade do teu produto ou do teu processo ele seja melhor. Então, eu tenho cadeirante que vai para as Olimpíadas, Paralimpíadas, você vai lembrar, né, Serginho? Conheço também. Exato, então eu acredito bastante e vivo isso, não é só, ai, não, eu vi em uma matéria, não, eu testei, a gente olhar na prática como que funciona colocar, por exemplo, um deficiente auditivo no suporte, ter a sensibilidade de questionar, porque eu poderia muito bem marcar o ticket colocando ali, ó, deficiente auditivo, não ia fazer tanta pergunta, eu fui perguntar, como é isso para você? Você gosta? Você ia se sentir bem? E daí o Diego Armando falou, não, eu não gosto de ser rotulado. É como você marcar uma pessoa. Você precisa perguntar se aquela pessoa quer ser vista daquela forma. Dá mais para o líder, vai exigir que você tenha mais conversas com outras pessoas que vão ler um ticket e falar assim, nossa, como aquela pessoa escreve, não sabe nem dar suporte, né? Mas ele é necessário. Ter a sensibilidade de olhar do outro lado e falar, não, eu não quero ser marcado. Mesmo que eu escreva errado, me ajuda nisso daqui. Então, isso é interessante como o líder me desafiou. Como é que eu tenho que trabalhar isso para a pessoa? Como é que é para os pares? Como é que é trazer um time para trabalhar num formato totalmente diferente? E para me ajudar, depois eu trouxe um russo, né? Eu não sei se o Serginho ainda estava, mas fiz entrevista, um moço sensacional, extremamente inteligente, veio da Rússia, tal. Putz, também quero ver como é isso. E vai somando, Peguei, acho que né? exato. E a gente vai somando e cada Legal. vez mais isso me trouxe experiências fantásticas como líder, fantásticas. E Não, é perfeito. super necessário. Não, você falou um ponto importantíssimo, porque, por exemplo, é muito fácil para a gente julgar, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe, ela tem o desconhecimento que ela está sendo atendida por uma pessoa que ela é deficiente auditiva, e ela, né, a escrita dela é diferente. E eu lembro também que depois eu saí, eu fui para a Lynx, depois eu acabei indo para outras empresas, e eu fui já atendido por pessoas que são deficientes auditivas, e quando a pessoa já começou a escrever, eu já consegui entender, falei, meu, e aí você não julga, você acaba não julgando. Baixa Por o isso que, julgamento, né? meu, tira totalmente o julgamento. Na verdade, assim, né, eu sempre falo do julgamento, né, eu falo muito isso com meus pares, o Daniel sempre tá comigo, ele sabe, mas eu falo assim, cara, a gente precisa começar a entender as pessoas antes de julgar. É muito fácil você olhar para a pessoa, ver a atitude da pessoa, ver como ela está se portando e julgar, sair julgando. É muito fácil. Mas é muito mais difícil você se colocar no lugar da pessoa, entender o lado da pessoa. E isso me ajudou também, né? Então eu trabalhei na Tops entre 2000, né, em TI em 16, 18. Então, assim, era muito legal porque tem um time muito diverso. Tinha, como a Maureen falou, cadeirante, tinha deficiente visual, tinha o Sergei que veio da Rússia, e ele começou a falar português, falava inglês, e a gente se virava e dava super certo.
e isso unia muito o time, né? Por isso que eu falo muito de diversidade. Eu acho que é uma agenda muito importante para as empresas, né? Ah, precisa. E eu acho que hoje nas grandes, as big, hoje não tem como não ter, né? Eu acho que elas entenderam que a gente não está falando só, e eu não acredito em cabide de emprego, eu coloco por ter que colocar, eu nunca acreditei nesse conceito. Eu acho que a gente vai tirar a melhor da essência daquela pessoa. Então, descubra onde você vai colocar ela para ela ser mais produtiva. Né? O caso do Diego, que o Serguei lembrou bem, ele é uma das pessoas que mais atendem ticket. Não é, eu coloquei ali, vai atendendo, faz uma cotinha aí. Não. Ele, por ter. Aí a gente tem que entender que tipo de perfil, onde vai dar certo, o que faz sentido a gente treinar, que é algo mais ali repetitivo para respostas rápidas, e daí você vai ampliando um pouquinho mais. Então, ter essa sensibilidade do como você vai aplicar é bastante importante. E a diversidade, não tem como dizer que você não tem que ter. Você precisa, porque senão seu produto ele não fica completo. Ele é super necessário. Não só o produto, mas também você fazer uma diferença, né? Nós, como líderes, aqui nessa sala, o que a gente pode fazer de diferente, tentando trabalhar uma cadeira mais diversa, né? Eu, como mulher, qual é a minha defesa? Que tenha diversidade. Então, numa célula só masculina, vamos trazer uma mulher. Numa célula só feminina, vamos trazer um homem. Vamos trazer modelos de mindsets que pensem diferente para a gente somar e não dividir. Boa. Líderes, vocês vão ouvir esse episódio e vocês vão refletir muito sobre o que a gente está falando aqui. Ô, Mário, falando até de diversidade, eu queria que você falasse de um projeto da TOTS, que eu sou super fã, do iOS. Por favor, fale sobre ele também, que eu acho que você faz parte da sua agenda também o iOS, né? Faz sim. O iOS é um projeto que tem várias instalações aí para treinar adolescentes. Hoje a gente treina até uma faixa etária um pouquinho mais alta ali, que prepara as pessoas para o mercado de trabalho para serem contratadas pela TOTS e por outras empresas. A TOTS ela é parceira do iOS, e o iOS forma muitos jovens aí todo ano para o mercado de trabalho. E aí a gente tem pautas recorrentes para ver como que a gente pode apoiar cada vez mais, não só trabalhar ali, putz, vou entregar o meu projeto. Não, o que você pode fazer de diferente real, né? Eu fui fazer uma palestra esses dias para falar de suporte, que talvez é muito cotidiano para mim, mas eles fizeram perguntas tão ricas que você reflete e fala, nossa, putz, às vezes é uma hora nossa que a gente acha que não vai agregar tanto, que você agrega demais, que eles ficariam ali um tempão nos livros para descobrir como é que eu sei como que um ticket tem que abrir como urgente. Putz, é natural no nosso dia a dia, mas para esse público que está ansiando por aprender, ansiando por descobrir aonde eles vão se colocar no mercado de trabalho, eles querem entender, a TI é muito vasta, então, eu gosto mais de suporte ou eu gosto de desenvolvimento? Eu quero trabalhar numa infra ou eu quero ser um UX? Então, falar para essa juventude aí um pouquinho do que a gente já conheceu, já vivenciou, ajuda com que eles entendam seus próximos passos, por exemplo, né? Um projeto Isso. super bacana. E como é que faz para uma pessoa que quer entrar no iOS, quer participar? Como é que ela pode fazer, né? É só adolescente? É todas as idades? Como é que funciona? O iOS abre de tempos em tempos, aí as inscrições, depois a gente pode pegar lá o site para colocar aqui também para o pessoal acompanhar, de tempos em tempos abre inscrições, né, também tem StarTech, tem outros projetos, para você se inscrever para fazer o curso, e também tem, para aquele que quer, sentir no seu coração, putz, quero fazer a diferença, tirar uma hora do meu dia aí, um mês, e quero falar sobre algum tema, também tem. Tem os formulários aí que você pode ser um parceiro do iOS, você vai lá fazer uma palestra, falar um pouquinho do teu cotidiano, que você já trabalha todos os dias aí, e que pode movimentar 1, 2, 3 adolescentes a ter esse anseio de gostar daquilo, né? Putz, eu trabalho com desenvolvimento, nossa, me vi nessa pessoa. Eu quero também fazer Eu algo nesse. acabei de acessar o site aqui e eu ia te perguntar justamente isso, porque
até lá no início da nossa conversa você comentou do Escola da Família, né? E na época da Escola da Família eu fiz um projeto de dar aula de informática, né? Para adolescentes e para a terceira idade. E eu gostei bem mais de dar aula para a terceira idade na ocasião. Olha E que era super bacana. legal, né? Ensinar Uhum. Word, Excel. Foi um projeto de uns 8 meses, mais ou menos. E foi bem bacana, foi bem Ver o legal. olhar daquela pessoa, né, É, isso. descobrindo a tecnologia, poxa, hein. Isso na época ainda que foi 2003, 2003, 2004, né? Foi a época que eu fiz a faculdade de 2001 até 2005. Uhum. Então, mas bacana, bacana. Eu, particularmente, eu não conhecia esse. É o Instituto da Oportunidade Social. Exatamente. Então, Carinhosamente chamamos de iOS, né? iOS. depois a gente coloca o link na descrição. Boa. Isso, Muito vamos bom. E cá. você, né? E aí a gente está, né, falando na questão até de, né, diversidade, e falando de hoje em dia. E aí pensando, né, do hoje, mas aqui próximo 5, 10 anos, como que você olha o futuro da tecnologia, né? Como é que você vê, né? E dentro da TOTUS, né? Como que você vê a TOTUS se preparando para essas inovações e tendências que a cada hora mudam, né? Porque não é mais a cada dia, né? É a cada hora, né? A gente tem a IA aí que não é de hoje, mas, né, há 2 anos aí, mais ou menos, que ela vem se tornando tendência, mas já é uma coisa que existe já há bastante tempo, né? Mas como é que você vê essa velocidade da luz aí da tecnologia? Boa, Né. até pegando, Mauri, aproveitando essa pergunta do Daniel, assim, eu queria que você falasse também no ambiente ali externo, mas como é que você, sendo uma executiva aqui de tecnologia, você está se preparando para os próximos 5 anos? 5 anos que a gente fala que é como se fosse a idade do cachorro. Cada ano do cachorro, um ano equivale a 7, né? E com essa mudança muito rápida que a gente tem de tecnologia, como é que você se prepara? Como é que você olha e pensa no futuro? Porque você está alinhada muito à estratégia da companhia, né? Então, você está muito alinhado ali a alta camada executiva. Como é que a sua cabeça flui em relação a isso? Boa. Acho que o grande ponto é sair da casinha, sabe assim, ó, a realidade da tecnologia é uma mudança nova a cada dia. Se permita testar, traga projetos de inovação, faz uma POC. Já fiz projeto que deu muito errado de chatbot, já fiz projeto que deu muito certo. Acho que testar, permitir com que o teu time, também líderes, né, testa num tamanho pequenininho, vê se aquela tecnologia você vai conseguir empregar, e empregar para o quê? Porque você pode testar aquele item e falar, puxa, para isso não funcionou, mas e aquilo ali? Né, à medida que você tem mais times, mais clientes, você consegue enxergar aonde tem potencial. Acho que primeira coisa, eu testo muitas inovações com o time, permito que eles coloquem ali, "ai, posso testar? Vamos embora, vamos embora". Sem grandes promessas para os grandes executivos, eu acho que a gente tem que testar ali para ver se funciona e teve um projeto de sucesso, deixa eu colocar onde que vai estar mais alinhado a minha estratégia, o que que eu vou conseguir expandir para 1, 2, 3 anos. A gente fez alguns para processos de auditoria, por exemplo, a TOTVS ela tem capital aberto, e em cima de um problema que a gente desenvolveu uma solução interna, que depois a Deloitte e a KPMG falaram, nossa, mas eu queria essa ferramenta para mim. Eu falei, mas a gente não fez para o mercado, a gente fez para conseguir utilizar na TI e ter a certificação ali, que era uma parte muito mais voltada para acessos, e ver, depois olhar e falar, putz, isso aí pode virar um produto para fora, acho que é bacana. Então, testar as inovações, conhecer, ser curioso, de olhar cada vez mais. Sair da casinha é sair para ir em evento, não só no seu dia a dia, 8 horas de trabalho. Não, gente, a gente precisa aprender a mudar o mindset quanto a isso. Quando você sai para um evento, por exemplo, me chamam lá e vai para um evento de segurança. Eu falei, nossa, eu não conheço tanto de segurança, mas eu vou. Você volta com outras ideias, né? Você fala, nossa, eu nunca imaginei que colocar um nicho da vida era tão importante para as aplicações. E por que eu não coloco isso no começo do meu projeto?
Acho que estar aberto, olhar aquilo que você quer de tendências, né? E quais são os eventos que eu quero ir nesse ano? Eu quero ir, por exemplo, eu estou muito envolvida com coisas de RH, então não deixo de ir num CONAR, que está acontecendo essa semana. Por quê? Porque eu quero olhar qual é a tendência para eu me preparar no meu roadmap de projetos, o que vai fazer sentido eu trazer para a empresa, né? Mas a TOTUS é uma desenvolvedora de novos projetos. Sim, e eu implanto. E aí, para implantar, você tem que ter um mindset de olhar o teu fornecedor externo e olhar e falar, a gente desenvolveu aqui, mas isso daqui não tá bacana. Vamos lá, né? Vamos mudar isso daqui, porque quando eu mudo para dentro, quando eu mudo para 10.500 colaboradores, que é o que tem a Folha hoje, CLT, eu posso mudar para uma potência muito maior de clientes. Então, isso é importante. Então, tá aberto a isso. Acompanhar Gartner e outros comunicadores que trazem estudos mesmo de mercado para você olhar para o futuro e falar, putz, eu preciso estar nessa tendência, eu preciso colocar meu time no PDI do meu time para falar de IA sim, eu preciso falar cada vez mais de dados, que é uma realidade, você não trabalha sem dados para você fazer a evolução, então eu coloco na pauta para os PDIs dos softwares, né, do meu time, e também o meu, onde eu vou me desenvolver para estar mais alinhado com a estratégia da onde a TOTUS, a empresa qualquer que seja, né, que eu quero chegar e ainda estar nessa liderança em 5, 10 anos. Isso é importante. Não, perfeito, perfeito. E eu queria que você, assim, hoje você com uma grande experiência em gestão, né, de projetos, de pessoas, eu queria que você desse um conselho para aquela pessoa, principalmente aquele homem ou aquela mulher que ele quer ir para um cargo de gestão. O que você considera importante de hard e soft skill, assim, que você acha fundamental para um cargo de gestão hoje, né? Falando em 2024, né? Para cargo de gestão, primeiro se entender. Entender o seu modelo de pensamento, entender o que é um DISC, o que você é o seu comportamento natural, das pessoas que você geralmente vai trazer do mesmo modelo de comportamento, e o que você precisa colocar de modelos diversos para eles ser complementares, né, dentro do dia a dia. Então, buscar se conhecer para você entender como você quer também ser líder, isso é importante. Fazer treinamentos de liderança, eu acho que isso te dá uma potência maior. Por mais que algumas vezes você tenha, a pessoa nasce líder, ela nasce líder, ela se treina líder. Acho que o estudo está aí para a gente desenvolver, você tem a mente aberta para você ir treinar, vamos embora, vamos fazer sim, vamos ler livros, inteligência emocional, importantíssimo, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, nossa, um best-seller que dá uma aula ali importantíssima de como você trabalha o modelo da narrativa para trabalhar, então acho que buscar esse desenvolvimento através de cursos e através de alguns livros que são seus best-sellers aí da liderança, faz total sentido. Perfeito. Então eu já ia te pedir uma indicação de livro, você acabou já indicando, né? A gente sempre pede aqui para a galera indicar livros ali, até artigos para a galera ler, que está nos ouvindo ou nos assistindo ler, né? Então você já indicou um belo livro, eu já li também, eu acho muito legal. E para trabalhar com a Maureen, o que a pessoa precisa ter? Vontade. O resto a gente aprende. É verdade. Tem que ter vontade. Eu vou falar, né? Eu vou falar assim, tem que ter vontade e tem que ter disposição também, né? Porque se você não tem disposição também, não vai dar certo, né? Só porque a pessoa tem várias ideias? Não, não, ela tem que ter disposição também, porque se ela não tem, Claro. né? Aprender. Eu acho que o grande ponto é ser curioso. O curioso tem que estar na nossa pauta diariamente, né? Para você aprender algo novo, tem que ser curioso. E você me fez lembrar, Serginho, que eu fui abordada há um tempo atrás no LinkedIn por uma pessoa que não trabalhava em TI, mas ele tinha uma curiosidade imensa. E aí eu passei para um dos meus coordenadores e falei, entrevista, vê comportamento, a parte técnica, ele está começando a aprender, entendi, está no início lá. E a gente apostou nessa pessoa, que trabalhava com outra coisa totalmente diferente,
E hoje é um dos meus melhores desenvolvedores. Então é vontade, respondendo. Não, até falando sobre isso, você me lembrou um outro ponto que eu ia te perguntar. O Daniel comentou, né, que ele tem 5 anos ali numa cadeira de coordenação, de liderança, e ele falou que deu oportunidade para as pessoas, né? Ao longo da sua carreira, né? A gente entendeu que você é uma pessoa que corre atrás, você monta seu PDI, você vai. Mas assim, houveram momentos que você tem pessoas, eu acredito que sim, né? Mas que ao longo da sua carreira você é muito grata porque te deu aquela oportunidade que às vezes, se não fosse aquela pessoa, você não sabe se você estaria aqui nessa Ah, cadeira hoje ou não? eu acho que a liderança, e eu também fui buscar minha mentoria, porque a gente não é autossuficiente sozinho. Você precisa buscar, né, dessa transição de gestora a gestora executiva, eu coloquei alguns desenvolvimentos para fazer, mas também uma mentoria, totalmente fora da área de TI, uma área de vendas, né, e que foi fundamental para olhar num olhar ali diferente, falar: "Puxa, por que você não movimentou isso?". Falei: "Nossa, eu estou trabalhando em conhecimento, desenvolvimento, porque e perguntas assim, eu apresentei o material, ele falou: "Por que você não põe a parte financeira no começo?". Sabe aquelas sacadas? Que olha e fala: "Nossa, eu nunca pensei nisso e foi importante". Acho que mentorias, os seus pares no dia a dia, né, essa troca. "Nossa, às vezes eu vou para uma agenda assim, o que que você acha?". Escutar para poder processar e trabalhar esse desenvolvimento foi importante. E as minhas lideranças, né, a minha atual diretora, ela acreditou muito em mim, porque ela me pegou ali desde a liderança, eu já estava com uma coordenação, e ela me deu uma oportunidade de gestão, e hoje gestão executiva. Para uma área de tecnologia, para uma empresa totalmente masculina, você também tem que ter alguém que te apoia para esse crescimento. Senão você já tem o julgamento natural, né? Putz, mas ali não vai dar certo. Uma mulher como gestora executiva, tem certeza, né? Tem que ter sim, eu sou muito grata a algumas pessoas que fizeram parte da minha carreira aí ao longo da minha jornada. Muito mesmo. Sempre dou feedback, acho que isso é importante, né. Eu sempre falo, tem uma frase, Maureen, que eu falo sempre aqui: trate as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado, seja Perfeito, no âmbito profissional, no pessoal, né? Porque você fazendo isso, cara, eu tenho certeza que você sempre vai colher coisas boas, cara. Simples assim. Você gosta de ser tratado com respeito? Trate com trate respeito. com respeito. Você quer ser ajudado? Ajude as pessoas também. Então, acho que eu sempre falo isso, né? Se cada um fizer um pouquinho a sua parte, eu acho que a gente vai sempre caminhar para um mundo melhor. Você concorda, Daniel, com essa minha afirmação ou não? Com certeza, cara. Fazer o bem para receber o bem. Sempre. Boa. Ó, é, Aqui nós somos E poetas. é e ainda mais, né, praticamente a minha carreira foi na área de suporte, né? Eu sempre atuei na área de infraestrutura e suporte a usuário interno, externo, e você ter empatia com a pessoa, você entender o problema, você ajudar, né? Independente do grau da pessoa. E eu falo isso porque já atendi os mais diversos tipos de pessoas, né? Acho que da época que a gente atendia eu e o Sérgio, garçom, cozinheiro, né? Que o cara lá tava com uma dificuldade lá porque não tava saindo o cupom com o pedido, né? E pessoas que você pega que não tem dificuldade mesmo, né? Porque a pessoa ela não nasceu sabendo e tem dificuldade. Todo mundo tem suas dificuldades. Fala, puta, isso eu não consigo fazer, já tentei, não consigo. E você ter a empatia, a paciência de você ajudar, né? Então, isso acaba. é, é, isso me traz também muito do que hoje eu como num cargo de liderança, né? Passar isso para minha equipe, né? Então hoje as pessoas querem tudo mais rápido, né? Um mundo imediatista, né? Então a gente tem que ter isso, a gente tem que mostrar para a pessoa que, fala, não, eu estou disposto a te ajudar, basta você querer também, né? é.
Também Eu tem vi, eu isso. vi uma campanha que mudou a minha vida e eu acho que isso eu tento trazer. Você gostaria de ser atendido por você mesmo? Eu vi essa Para, campanha. Exato. para refletir se você, como profissional, estando do outro lado lá, você gostaria de ser atendido por si mesmo? Se você não consegue ver isso acontecer, dá uma trocada diária ou dá uma refletida aí no que precisa transformar. Porque do outro lado também tem uma pessoa com dificuldades, com os problemas, né? Ninguém sabe o lado do outro realmente para ver o dia que tem aquelas pessoas que são aquelas ansiosas, puta, mas será que o chefe dele não deu aquela cobrada forte? O porquê tá aquela conversa um pouco mais ríspida? Acho que parar e entender se você queria ser atendido por você mesmo é importante. Boa. Exatamente. A gente tá caminhando pro final aqui, puta, se É, deixar a gente fica aqui 6 horas falando, né, eu já como eu comentei, né, quando o papo é bom, a gente fica aqui falando. Para fechar acho que aqui, Maureen, as perguntas finais aqui. Cara, ao longo da sua trajetória, da sua carreira, qual foi o momento, né, que foi mais desafiador para você? Foi aquela época que você falou que você tinha os filhos mais novos, ou teve alguma época que foi mais difícil para você, que você pensou e falou, ah, vou largar tudo e vou vender chaveirinho lá na praia? Tem a época dos filhos, a época de você voltar e não se sabotar, que vai acontecer, que vai ter febre, você vai ter que sair correndo, você tinha uma reunião importante para apresentar para o VP o material, isso foi uma época que eu tive que aprender a lidar comigo mesmo, com as minhas frustrações e aquilo que eu podia ou não fazer, não se colocar na cadeirinha, eu falo que é na caixinha do vitimismo, né? Ai, mas só acontece comigo. Ai, mas não é possível porque é comigo. Não, cara, vai acontecer. E se aconteceu, tem um porquê, e bora superar. E eu acho que a transição de gestor para gestor executivo também, onde eu tive que trabalhar outras competências, outros comportamentos, e não se permitir se sabotar, falar, putz, eu não vou conseguir, não dá, não, 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 bora lá. O que que eu preciso fazer de diferente, como eu comentei, fui buscar mentoria, fui buscar fora, fui olhar outras formas de pensar que não fosse só o mindset que eu acho, que nunca é só, ai, né, aquela mesmice, mas a gente acaba parando e fala, putz, não tinha pensado que eu podia fazer um PPT nesse formato. Essa narrativa de fala também não tinha percebido que é viciada. Então, buscar o autodesenvolvimento, buscar os cursos, correr atrás de uma formação e receber feedback, pedir feedback, para fazer teu autodesenvolvimento ali, seus pares, seus líderes, seus liderados, seus clientes. Às vezes, você perguntando, bate-papo de café, você identifica alguma coisa que não está rolando bem, que você precisa ali mudar teu mindset. Então, acho que esse foi o meu último desafio, mais perto. Boa. E não sei se você pode falar, mas eu vou perguntar mesmo assim. Qual é o próximo passo do seu PDI? Ah, meu próximo passo de PDI, eu já coloquei. Eu acho que eu estou, né, não sou, eu estou gestora executiva agora, e eu preciso entender e cada vez mais estar mais pronta. Acho que a gente começa, né, a aprender um pouquinho mais quando senta na cadeira e vivenciar isso, para dar o meu melhor nessa cadeira, é o que eu estou buscando agora. Perfeito. E a última do meu lado aqui para fechar, eu queria que você desse um recado para as mães, profissionais, não só da área de tecnologia, que às vezes acham que o mundo vai acabar, que tem filho, que tem marido, que tem cachorro, que tem papagaio, que acha que não vai conseguir. Você tem propriedade, então eu queria que você passasse uma mensagem para essas pessoas aqui. Ah, legal. Acredite em vocês. Se desafiem, sejam extremamente curiosos. Não aceite o status quo de aquilo não dá. Não dá por quê? Eu não vou dar 10 passos, mas se eu fizer um passinho por semana, eu chego lá? O que que eu vou mudar no hoje? Seja estudar 10 minutos a mais, seja ler uma matéria a mais, o que que eu vou mudar no hoje para que seja o que eu plantei para o amanhã? Acho que isso é bastante importante e só depende de você. É um comportamento nosso que a gente tem que mudar a cada dia. E mães, é possível.
né? A gente não tem que parar e falar, ou eu vou ser mãe ou eu vou ser líder. Não, você já é um líder natural dentro da sua casa. Como é que você pode ajudar outras pessoas, né? Como é que você pode evoluir, se testar? E se não deu certo, você já tentou de tudo, é porque ainda não chegou, né? Eu quero isso mesmo, é aqui que eu quero estar. Se desafie cada vez mais nisso. E as mamães de plantão permitam com que seus filhos sonhem também, coisas diferentes. Não necessariamente aquele quadradinho no formato, né? Eu fui fazer uma palestra um dia desses e a menina falou: olha, a minha mãe não me deixou fazer esse curso, porque é um curso masculino. Putz, não, permita, a gente precisa de pessoas diversas, a gente precisa de pessoas na TI ou em outras áreas que façam o movimento dessa área pensar diferente, amadurecer, se transformar, né? Então, é mais nesse sentido. Simples assim, galera. Desafie o famoso status quo. É isso, Daniel? Perfeito, cara. A Mauri foi cirúrgica. Foi cirúrgica. Cara, eu faço isso. Eu desafio o status quo diariamente. Eu acho que é por isso que também eu recebi uma mensagem no feedback que falou assim, cara, quantos cafés você toma por dia? Isso é muito elétrico. Eu falei, eu sou muito elétrico mesmo, assim, né? Principalmente quando eu acordo cedo e vou treinar. Fico pior ainda. Mas é isso. Mas Big que é alguma... atleta, né? Não, Trabalha e depois é atleta. eu só tento compensar o déficit calórico, porque senão, só não treinar, acho que É não porque a vai gente gosta de acontecer. comer, né? É tão bom, gente. De comer, a gente gosta de beber também, Fala às aí. Hoje, vezes. hoje, hoje você viu lá que eu postei lá 5h15 da manhã lá na academia lá. Você falou, ixi, o que você tá fazendo na academia esse horário? Num frio, eu falei, cara, se não for Não, fazer isso, Não não, que é vai. engraçado, né? cara, não vai. Um cara que eu acordo 5 e pouco da manhã, vendo o outro que acorda 5, fala, o que você tá fazendo aí, né? Tá treinando, né? Não, isso é muito importante. E eu falo sempre isso. Eu acho que a gente tem que saber equilibrar muito bem, né? Acho que a Maureen falou aqui no tempo que a gente veio conversando, ela é uma prova que ela também consegue equilibrar muito bem, né? A vida profissional, que não é fácil para ninguém. A vida pessoal, a gente tem que se cuidar também, não tem jeito, né? Não é só trabalho, cuidar dos filhos, ou cuidar da esposa ou do marido, é se cuidar também. A gente precisa ter. E eu falo sempre, o Daniel tá comigo direto e ele só ouve eu falar isso. Se combinar certinho, dá para fazer tudo. A Maureen hoje mostrou que dá para ser mãe, dá para trabalhar, dá para estudar, dá para treinar e dá para se divertir também. É só a Pô, gente bastante. é só se organizar que eu acho que dá super certo. Galera, é isso. Novamente, não esqueçam aí de se inscrever no canal, ativem o sino. Agradecer de novo a Maureen aqui pelo esse super papo, agradecer a disponibilidade. A Maureen sempre, quando eu mando mensagem ali, ela me responde super rápido ali. Até falei, né, brinquei, agora ela virou gerente executivo, será que ela vai falar comigo? Mas foi, Ah, para. a gente Eu sempre estou, não sou. então a gente sempre está se falando e futuramente a Maureen vai ser uma diretora aí, e com certeza ela vai continuar aí falando com a gente e sempre passando esse feedback super, super valioso. Não tem uma, assim, até um ponto que eu vou dar um feedback aqui para a Maureen, que é o seguinte: existe a vida quando você é liderado pela Maureen e existe a vida quando você não é liderado. Esse é o ponto, porque quando você é liderado pela Maureen, você passa em algum momento da sua vida por um gestor que não é, tipo, não está no mesmo nível que ela, você sente uma grande diferença. Então, fica a dica aí, galera. E é isso. Muito obrigado de novo, Maureen. Obrigado, Daniel. Fiquem bem, galera. Obrigado, Até o Mauri. próximo Meu episódio aí. Serginho. E é Gente, isso. obrigado, parabéns pelo projeto. Estou na torcida aqui. Bora lá, sigam, ative o sininho sim para ver outras entrevistas aí, trocar experiências. Tem muita coisa boa. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.